Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou deixar no ar e é só pra meio que perder a vergonha de realmente aparecer, né? Hoje fazem 9 dias que eu saí do Instagram e 2 dias que eu saí do WhatsApp. E eu tô tentando manter um pouco afastado dessas redes sociais para me ver ali como que elas me influenciaram, porque eu tenho 22 anos, né? E eu lido com ela desde que eu tenho 14, eu acho, 14, 15. Então, eu não tenho na minha memória como eu era antes disso, saca? Talvez eu tenha uns resquícios ali de problemas, aí essa parte eu lembro. Mas como era o meu agir, não tem como comparar, né? Porque seria como estar numa relação longa ali que você rompe. Então você meio que perde o ponto referencial antes e depois daquilo. E recentemente não é que eu conhecia, é que eu busquei me aprofundar mais sobre o termo da solitude, né, que seria a capacidade ali que você tem de lidar consigo mesmo. E eu vi que, por mais que esse conceito eu tivesse ele na mente, não era algo que eu buscava aplicar, porque querendo ou não, mesmo estando afastado, né, eu sempre tive acesso a uma quantidade legal de pessoas na internet. Então, essa busca de encontrar o meu interior, eu nunca fiz de forma ativa e forçada, né? Então, eu achei uma experiência até legal buscar fazer isso. Acho que um dos principais motivos foi também esse livro, né, que eu tô lendo, que seria Celular, Como Dar um Tempo. Eu vi que eu tava passando muito tempo, né? Então eu falei, pô, cara, vou ver se eu consigo ficar longe. E tá sendo uma experiência até legal, igual uma coisa que tipo, eu falo, mas a galera não leva a sério é que tipo, eu odeio ler. Eu tenho um problema crônico com leitura. E nesses dias, né, como tem me sobrado muito mais tempo, eu consegui reduzir o meu uso de celular em quase 70%, sobrou tempo para ler, né? Então, eu tô na página 100 desse livro. Esse daqui eu tô lendo um pouco todo dia, né? Esse daqui também. Então, Platão não tem como você querer avançar a leitura, né? Eu leio uma página por dia. Estou lendo 2 leis por dia e iniciei no Princípios. E é estranho porque é como se um pouco da minha concentração tivesse voltado. Tem toda a questão, né, que o Platão ele fala que a escrita ela meio que te dá uma falsa impressão de inteligência porque você observa aquilo que você já escreveu e falou, não, eu entendi isso daqui, só que você não busca interiorizar. Então eu acho que o Instagram meio que me dava isso, porque às vezes eu tinha acesso a uma ideia, aí eu falava, tá, para me raciocinar essa ideia melhor, eu vou escrever ela aqui no Stories. Aí eu escrevia e postava. Só que como eu já concluí esse pensamento, eu não ficava ruminando aquele pensamento, eu não ficava ruminando aquele pensamento para buscar aprimorar ele mais, entende? Então era meio que superficial, por mais que, sei lá, eu tenha aprendido praticamente tudo que eu sei dessa forma. Peraí, não é possível. Peraí. Embora tudo que eu tenha aprendido dessa forma, eu vi que era um conhecimento que eu não tinha a capacidade de adentrar nele em camadas mais profundas. E eu vi que o grande responsável, não o único responsável, né, o grande responsável, era o excesso de uso de meios sociais e até mesmo como forma de fuga, né? Então eu meio que tentei cortar isso. E como eu infelizmente não sei lidar com o, a virtude ali, né, que seria, peraí, desculpa, o excesso e a falta, o meio fica a virtude, né? Eu não sei lidar com isso, então, como eu não conseguiria reduzir dessa forma, eu tenho que reduzir de uma forma drástica. E foi assim que eu abandonei os jogos. Igual eu era viciado em jogo de futebol, Pro Evolution Soccer, PES. E eu jogava, sei lá, 5 horas por dia. E quando eu saí disso, eu coloquei meio que o Instagram no lugar, né?
E a forma que eu fiz para sair disso foi... Não é possível abrir instância individual? Tá. E a forma que eu fiz para sair isso foi excluir... Encontrei estes resultados. Cara, não tô entendendo porque que o Google tá pesquisando, mas beleza. A forma que eu usei para sair disso foi excluir do jogo. Então, essa ideia de excluir as coisas para meio que aprofundar é meio que algo que eu consigo fazer. Então, acho que é isso, pô. Eu vou tentar adentrar um pouco nesse conceito de solitude, tentar aprofundar nos meus pensamentos. Não que isso necessariamente seja uma coisa boa, né? Provavelmente não vai ser. Mas eu acho que vai ser um caminho legal de autodescoberta, né? E o tesouro que você quer está na caverna que você não quer entrar. Acho que eu não lembro, é do Joseph Campbell. Acho que é Joseph Campbell essa frase. E é um conceito interessante porque realmente ter fugido de mim esse tempo meio que foi o que me trouxe até aqui. Porém, para avançar daqui, eu preciso me conhecer mais profundamente do que isso seria capaz de me oferecer. Então, estou meio que abrindo mão de algumas dessas coisas para meio que buscar essa interiorização e as consequências que isso me trará, mesmo sabendo que no início elas não serão boas. Eu não lembro com quem que eu estava falando, que seria a mesma coisa que você ter um estaleiro, né, que cria cavalo, e você precisa limpar aquilo. Então, sei lá, pô, tu vai ter que lidar com muita merda, literalmente. Porém, né, é a única forma de limpar. Quanto mais tempo você demora, mais difícil fica para você fazer esse processo. Enfim, pô, eu acho que é isso. Esse acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou deixar em aberto, só pelo motivo de, sei lá, romper essa barreira e meio que iniciar a trajetória de avanço que esse passo exige. Eu acho que é isso. Enfim, se você ficou aqui, você é um guerreiro, cara. Bom dia.